Atos 2. Vamos lá? Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Primeiro ponto, vamos lá. O dia de Pentecostes foi o dia em que a lei foi escrita em pedras. Vocês sabiam disso? A festa do Pentecostes era a comemoração do dia em que Moisés recebeu a lei. Aí eles falaram, vamos marcar essa data e a gente vai comemorar o Pentecostes. O dia em que a lei foi escrita em tábuas. Mas lá em Ezequiel 36, 26, está dizendo que a lei não vai ser mais, o coração não é mais de pedra. As leis foram escritas em pedras. Ou seja, você não vai amar mais o que está fora de você. Agora eu vou escrever a lei no teu coração, cara. Em que dia? No mesmo dia em que eu dei a lei para Moisés. Porque Deus, Ele é extremamente detalhista com os seus feitos. Então no mesmo dia em que Ele deu a lei escrita em pedras para Moisés, Ele falou, eu vou escrever a lei no coração de vocês, para vocês amarem a minha lei. Verso 2, de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse tomou conta de toda a casa onde eles estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada uma deles, e todas as pessoas ali reunidas foram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem o estrondo, ajuntou-se uma multidão em torno das pessoas e ficaram maravilhadas, porque cada uma delas ouvia falar no seu próprio idioma. Essa parte aqui é bem legal. Vamos lá. Vem o Espírito, faz um estrondo, um barulho sobrenatural. A galera ouve. E todo mundo se reúne em torno do lugar onde eles estavam recebendo o Espírito. E aí eles começaram a perceber que a galera que estava lá dentro estava falando uma língua que eles entendiam. Eu sei que a galera fala que aqui é a língua dos anjos, que eles começaram a orar a língua dos anjos. Mas eu acredito que é muito mais belo do que isso, cara. Eles estavam reunidos e eles começaram a falar o que o povo entendia. Eles estavam do lado de fora entendendo o que eles estavam falando do lado de dentro. Vamos continuar lendo aqui. Verso 7. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros: porventura eles não são galileus, todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve falar na sua própria língua nativa? Nós somos partos, médios, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Frígia, Panfilha, província da Ásia, Egito, proximidades da Líbia, Cirene, romanos que estão morando aqui, todos judeus, como convertidos ao judaísmo. Olha só o 11, cretenses, árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando aos outros: o que significa isso? Que Deus nos dê um batismo hoje do Espírito, para que a gente consiga falar a mesma língua, cara. Para que a gente consiga caminhar na mesma comunicação. E mais do que isso, que não seja só na nossa comunidade como igreja, mas que seja dentro da tua casa. Eu não sei se você já teve a dificuldade de ser compreendido, ou se você com a sua mulher, ou só eu, né, já tentou consertar uma briga que você piorou. Você chega, você quer explicar, você piora. Ou quando você vai falar alguma coisa e alguém fala assim, então você quer dizer, sei lá, né? Você chega na sua esposa e fala assim, essa roupa não ficou boa. Aí ela vai falar, então você quer dizer que eu estou gorda? Não é assim? Não, peraí, eu estou falando que a roupa não ficou boa, cor. Então você está querendo dizer que a sua mãe cozinha melhor do que eu? Então você está querendo dizer que você quer ir sozinho e me deixar em casa? Machista. Olha só, gente. Nós temos um problema sério de comunicação, porque nos falta o Espírito Santo. O pastor tem um problema sério de comunicação com as pessoas, porque às vezes ele vai falar, ele precisa se certificar de que eles estão entendendo. Apesar de ser no mesmo código, a gente está falando português aqui. Apesar de eu ser brasileiro e falar português, eu tenho dificuldade de compreender aquilo que está sendo dito. Mas quando eu recebo o Espírito Santo, cara, o que aconteceu ali foi maior do que falar numa língua estranha. Sabe por quê? Imagina lá, aqueles grupos de pessoas, aquelas nações, separadas lá em Babel, separadas por causa da língua, do idioma. Ou seja, o centro de toda divisão é a comunicação. A comunicação é um problema para a unidade. De uma casa, de uma igreja, de tudo.
Agora imagina, gente, se a gente está aqui e a gente está no mesmo espírito, compreendendo as mesmas coisas. A comunidade que foi construída por meio do batismo no Espírito Santo, cara. Atos não é só Atos dos Apóstolos, são Atos do Espírito Santo. É onde a palavra Espírito Santo é mais usada, são nos Atos dos Apóstolos. Olha que coisa maravilhosa isso. A formatação do povo que Deus fez era a seguinte: a conclusão do escritor de Atos é: eles estavam reunidos e um coração só eles tinham. Eles falavam a mesma língua. Eles tinham um só coração. Eles eram unânimes. Eles não tinham nada seus. A galera convertia, a história diz que eles quebravam a parede de casa. Se era um vizinho, eles quebravam a parede de casa para comer junto, cara. Nada que eu considero nada meu. Tudo que eu tenho é para minha comunidade. Porque unidade, a divisão do meu, a divisão do coração, a divisão da posse, é tudo sintoma de um coração caído. Tudo sintoma de um coração caído. Mas por meio do batismo no Espírito Santo que aconteceu em Atos 2, cara, e que hoje a gente vai receber o Espírito Santo aqui na nossa vida, a gente vai passar a falar a mesma língua. A gente vai passar a entender que a construção que Deus fez é mais do que física. Ele tem tijolos vivos, cara. Esses tijolos serão talhados para caminhar em unidade. E quando eles se reunirem, o Espírito Santo de Deus vai aproximar mais e mais pessoas, porque eles têm um só coração. Um só coração. Você chegou aqui doente, você chegou aqui enfermo, teu coração está doendo. Você chegou aqui machucado pela religião. Eu quero te falar uma coisa: o Espírito Santo de Deus está te unindo, não ao lar, mas ao corpo místico dele, ao propósito dele, ao propósito de unidade dele. E a gente está aqui hoje para receber o Espírito Santo. Quando Pedro recebe o Espírito Santo, no verso 38, vai dizer que ele sai e ele vai pregar. E aquele homem pescador, que provavelmente era duro nas palavras, ele sabe falar agora e as pessoas sabem entenderem. 3.000 pessoas se batizam naquele dia. Mas mais do que isso, a primeira frase que ele fala é a seguinte: nós estamos aqui reunidos porque Deus disse. E a gente está entregando aqui a honra para Deus. A gente está construindo algo para Deus, que não é tijolo, que não é uma instituição, um CNPJ, mas é uma família para o Pai, cara. Oi galera, você acabou de assistir um vídeo aqui no nosso canal, então se inscreve se você ainda não é inscrito, curte, compartilha e ativa o sininho. Aí você vai receber os nossos conteúdos todos os dias aí na sua casa. Aqui do ladinho vai ter alguns outros vídeos de indicação para você continuar acompanhando o nosso canal, tá bom? Até o próximo.